Olá, senhores, senhoras. Aqui é Paulo Alves, diretamente deste módulo de noções de direito penal, nessa nossa metodologia já conhecida de resolução de questões, e começando como assunto desse dia 1, com os princípios da legalidade e da anterioridade, tá bom? Deixo aqui marcado os meus contatos, tá bom? Meu nome, meu telefone, meu e-mail. Se você precisar aí de algum auxílio, eu estou completamente à sua disposição. Bom, vamos direto ao que interessa, nossa questão de número 1, que diz: o artigo 1º do Código Penal Brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia cominação legal. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgue o item que se segue. A norma penal deve ser instituída por lei em sentido estrito. Lei em sentido estrito. Razão, porque é proibida em caráter absoluto, analogia no direito penal. Seja para criar tipo penal incriminador, seja para fundamentar ou alterar a pena. Amigos, algumas expressões aqui relevantes, que é lei em sentido estrito e proibição em caráter absoluto da analogia. Bem, senhores, o artigo 1º do Código Penal ele já começa prestigiando o princípio da reserva legal. Bom, dentro do direito penal, o princípio da legalidade ele coincide com o princípio da reserva legal. Por quê? A norma penal ela tem essa característica especial porque você só tem um crime e uma determinada sanção respectiva para esse crime, né? Se você tiver uma lei anterior que o defina, tá? Isso significa que você não pode ter um crime baseado em outra fonte, senão a lei em sentido estrito. Tá bom? Aqui no caso, ele trata da analogia. E a analogia, ela é uma exceção a esta regra. Por quê? Porque a analogia, ela pode, em alguns casos, ser aplicada no direito penal. Em que casos são esses? Quando aplicada em bonam partem, ou seja, quando aplicada para beneficiar o agente. Tá? Então, a analogia que beneficia o réu, que beneficia o agente, ela é permitida. Já aquela analogia que prejudique ou que agrave a pena do agente, ela não pode ser utilizada. Tá bom? Então, quando se diz que a analogia é proibida em caráter absoluto, a questão se faz errada. Por quê? Não é absoluto. Nós acabamos de falar aqui que existe uma situação na qual a analogia é permitida, quando é uma analogia em bonam partem. Ok? Beleza pura? Show de bola! Questão de número 2. O artigo 1º do Código Penal Brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o define e não há pena sem prévia cominação legal. Mesmo comando, né? Vamos aqui para o final. O presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime, desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional, né? A banca aí bem esperta tentando induzir você a erro. Por quê? Porque primeiro ela fala de casos de extrema relevância e urgência. Ela apela para a relevância e para a urgência. E depois ela ainda fala de submeter ao Congresso Nacional, né, para aprovação. Mas o problema todo aqui, meus amigos, está aqui, ó. Medida provisória para agravar pena de um determinado crime. Como nós falamos agora há pouco, apenas a lei em sentido estrito, ela pode criar um determinado crime, um determinado fato típico e sua respectiva pena, tá bom? E medida provisória, ela não é uma lei em sentido estrito. Ok? Nós vemos aí, inclusive, que no artigo 62 da Constituição Federal, nós temos uma vedação expressa da utilização de medida provisória para tratar de matéria de direito penal. Ok?
É importante frisar, a medida provisória ela tem força de lei, tá? A medida provisória tem força de lei. Todavia, apenas a lei em sentido estrito pode ser utilizada para criar crime ou agravar pena. Ok, meus amigos? Não se esqueçam disso. Isso faz com que a questão esteja errada, porque o presidente da República não pode coisa nenhuma. Tá? Ele não pode editar medida provisória com esse fim aqui. Beleza? Gabarito errado. À luz do Código Penal, julgue o item que se segue. No caso de entrar em vigor lei penal que inove o ordenamento jurídico ao prever como crime e conduta até então considerada atípica, será aplicada a retroatividade. Amigos, a retroatividade da lei penal, ela só pode ser aplicada para beneficiar o agente. Ok? Isso significa que nós estamos falando do princípio da anterioridade da lei penal, que é o que vale como regra, ok? Mas falando também que a lei penal não vai retroagir salvo para beneficiar o réu, tá? Este é o princípio da irretroatividade da lei penal gravosa. E quando a gente olha para a nossa questão, você vê aqui que vem uma norma que inova o ordenamento, ou seja, uma norma que entra no ordenamento, uma norma nova, uma lei nova, que inova o ordenamento jurídico e que prevê como crime uma conduta que até então não era. Você concorda que ela está agravando a situação do agente? Agravando? Então, isso faz com que ela não possa retroagir, por conta do princípio da irretroatividade da lei penal gravosa. Tá bom? Lembre-se, artigo 5º, inciso 40, a lei penal não retroage. E a exceção única é quando for para beneficiar o réu. Não é o caso da questão e por isso ela está errada. A respeito da aplicação da lei penal, julgue o item a seguir. A analogia, olha, de novo a analogia, gente. A banca gosta muito de analogia. Constitui meio para suprir lacuna do direito positivado. Perfeito, tá, gente? Essa primeira parte aqui da questão está corretíssima, quase conceitual, tá? Mas em direito penal só é possível a aplicação analógica da lei penal in bona parte, em atenção ao princípio da reserva legal expresso no artigo 1º do Código Penal. Perfeito, né, pessoal? De fato, a analogia ela só serve quando for em favor do agente, tá? Quando for para agravar a sua situação, a analogia é vedada. Beleza pura? E por quê? Por conta do princípio da reserva legal, tá? Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Ok? Isso nós já vimos muito bem na Constituição Federal, né? Já citamos. Não há crime sem lei anterior que defina nem pena, e o mesmo conteúdo disposto aí no artigo 1º do Código Penal. Beleza pura? Anota isso aí na sua mente. Analogia no direito penal apenas em favor do agente. Questão de número 4, perfeitamente corretíssima. Ok, senhores? Com relação ao acesso à justiça e aos princípios processuais, julgue o item subsecutivo. O princípio da legalidade não impede que o juiz apene o acusado criminal com base nos costumes. Pena criminal apoiada em costumes. E que o legislador vote norma penal
sancionadora de coação direta, impondo desde logo a pena sem julgamento. Impondo pena sem julgamento. Essa é aquela questão que não está errada, né? Ela está muito errada. Duplo erro com dois fundamentos constitucionais sendo mal feridos. O primeiro deles, que é o princípio da legalidade, não há crime sem lei anterior que o defina, ou seja, esse negócio de crime baseado em costume, isso não existe, tá? E nós vemos aqui também, no inciso de número 54, que ninguém será privado de liberdade sem o devido processo legal. Princípio do devido processo legal. Ninguém será privado de liberdade sem processo. E quando você olha para a questão falando de pena apoiada em costume e de aplicação de pena sem julgamento, você está cometendo um erro duplo e uma ofensa dupla à Constituição Federal. Por isso, a questão está errada. Questão 6. Com referência a fundamentos e noções gerais aplicadas ao direito penal, julgue o próximo item. O princípio da reserva legal aplica-se de forma absoluta às normas penais incriminadoras, excluindo-se de sua incidência as normas penais não incriminadoras. Bem, pessoal, normas incriminadoras são aquelas que definem novos crimes e sanções. E as normas não incriminadoras são aquelas que retiram do ordenamento jurídico crimes. Ou seja, essas agravam a situação dos agentes e essas beneficiam os agentes. Ok? Por que a gente faz questão de fazer essa classificação? Porque a gente sabe que o tratamento para uma e para outra é diferente, não é verdade? Quando nós estamos falando da utilização, né, do princípio da reserva legal de forma absoluta, nós estamos falando apenas das normas penais incriminadoras. Tá? Você só pode criar crimes e agravar a situação dos agentes, você só pode aumentar as penas previstas através de lei em sentido estrito. Por isso, o princípio da reserva legal, ele aplica-se, sim, de forma absoluta às normas penais incriminadoras. Eu sempre costumo falar para todo mundo que essas expressões como de forma absoluta, todos, nenhum, essas expressões que denotam a totalidade, elas precisam da nossa atenção. Muitas das vezes, na maioria das vezes, elas estão erradas, mas aqui está certo. De fato, o princípio da reserva legal é absoluto quando se trata de criação de crimes ou de penas. Tá bom? Por outro lado, você não pode dizer o mesmo das normas penais não incriminadoras, que são aquelas normas penais que vêm para inovar positivamente em favor do agente, seja excluindo o crime ou diminuindo a pena. Tá bom? Então isso significa que essa questão, por tudo isso, ela está correta. Olha só o que eu ainda falo aqui. Não incide o princípio da reserva legal, mas o princípio da lei penal mais benéfica. Tá? Quando se trata de uma norma não incriminadora, você tem sobrevalente o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Tá? A lei mais benéfica, ela volta no tempo para alcançar todo e qualquer agente. Ok? Ainda que à época da sua conduta não houvesse essa norma. Beleza pura? Isso significa que essa questão está corretíssima. Beleza? Questão 7. A respeito do princípio da legalidade, da relação de causalidade dos crimes consumados e tentados e da imputabilidade penal, julgue o item seguinte. É legítima a criação de tipo penal por meio de decreto? Pessoal, vamos lá. Quando nós citamos, há umas questões atrás, o artigo 62, parágrafo 1º-b, que fala da vedação de edição de MP para tratar de matéria de direito penal, nós falávamos a respeito da lei em sentido estrito e da lei
em sentido amplo? Porque a lei em sentido estrito é aquela que é emanada diretamente de quem tem competência precípua para editar essas normas. Quem é? É o Poder Legislativo. Correto? A sua função precípua é legislar. E para se criar crimes e suas respectivas penas, você precisa ter uma lei em sentido estrito, ou seja, uma norma emanada pelo Poder Legislativo. Tá bom? Por outro lado, nós sabemos que tanto o Poder Executivo quanto o Poder Judiciário, eles têm a possibilidade, dentro das suas competências, não precípuas, mas também parte das suas competências secundárias, vamos colocar assim, de também normatizar, né? Quais são os instrumentos pelos quais eles normatizam? Resoluções, né? Instruções normativas, nós temos portarias, nós temos vários outros tipos normativos, né, etc., que podem ser utilizados. Mas percebam, nenhum desses tipos normativos aqui pode servir para tratar de matéria penal. Nenhum deles pode criar crimes. Nenhum deles pode definir penas. Tá? Então, faz com que a gente volte à nossa questão e se depare com a compreensão de que não é legítima, não. A criação de tipo penal por meio de decreto? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Tá bom? Então, por isso, nós chegamos à conclusão de que essa questão está errada. Bem, questão de número 8. No que diz respeito a noções gerais aplicadas no âmbito do direito penal, julgue o próximo item. A analogia, santa analogia, adorada pelo CESP, cuja utilização é vedada no direito penal, constitui método de integração do ordenamento jurídico. Olha só, se você retirasse da frase esta partezinha aqui, estaria lindo, tá? Mais uma daquelas frases conceituais. Todavia, aqui, essa parte do meio que eu destaquei, ela fala que a analogia é vedada no direito penal. E nós aprendemos aí, para trás em outras questões, que a analogia no direito penal ela é permitida sim, mas apenas em bonam partem, ou seja, em favor do agente. Quando a interpretação analógica se der para beneficiar o agente, ela pode ser utilizada sim, quando ela for suprir uma lacuna e esta situação não prevista na lei, ela beneficiar o réu na sua aplicação analógica, tudo certo. Agora, a analogia em malam partem, ou seja, que agrave a situação do agente, ela é vedada. Tá bom? Não se esqueça disso, guarde isso na mente, no coração, faz uma tatuagem, anota na parede do quarto. Não se esqueça, tá bom? A analogia cai muito e para quando você precisar lidar com essa informação, você precisa saber desse entendimento, de que apenas em bonam partem, nunca em malam partem, ok? Então isso faz com que a nossa questão esteja errada, exatamente por conta desse excerto aqui. Vedada no direito penal? Não é vedada absolutamente não, tá? Ela é vedada e permitida em parte. Com relação aos princípios, institutos e dispositivos da parte geral do Código Penal, julgue o item seguinte. O princípio da legalidade é parâmetro fixador do conteúdo das normas penais incriminadoras, ou seja, os tipos penais de tal natureza somente podem ser criados por meio de lei em sentido estrito. Novamente, senhores, já falamos aqui a respeito disso, tá bom? A lei em sentido estrito é aquela lei que é emanada pelo Poder Legislativo. Quem possui a função precípua de legislar, senão o Congresso Nacional e suas duas casas, tá? A lei em sentido estrito é o ato emanado por este poder, por estas casas. E
O direito penal ele resguarda a criação de crimes e penas à lei em sentido estrito. Já a lei em sentido amplo é toda manifestação escrita de norma jurídica, mesmo quando não parte do poder legislativo, tá bom? O poder executivo, o poder judiciário, sim, eles têm alguma autonomia para emitir normas, como resoluções, né? Instruções normativas, portarias, tá? Decretos. Mas, entendam, estes tipos normativos aqui, eles não podem tratar sobre a criação de crimes e nem de penas. Ok? Isso nos traz de volta a questão que está corretíssimo quando fala que o princípio da legalidade é parâmetro fixador do conteúdo das normas penais incriminadoras. Já falamos de normas penais incriminadoras em algumas questões atrás, mas só para você lembrar, a norma penal incriminadora é aquela que cria os crimes, que cria penas ou que agrava essas penas já pré-existentes. Ok? Corretíssimo, tudo certinho. Com base nas disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, julgue o item a seguir. Dado o princípio da legalidade, o Poder Executivo não pode majorar as penas cominadas aos crimes cometidos contra a administração pública por meio de decreto. Meus amigos, olha só. A questão ela tenta te confundir. Primeiro porque ela faz essa associação de Poder Executivo com os crimes cometidos contra a administração pública, tá? A que raciocínio ela quer te induzir? A compreensão de que o Poder Executivo, como o maior lesado nos crimes contra a administração pública, ele possa ter alguma legitimidade para majorar essas penas, né? Só que esse raciocínio que ele tenta te induzir está errado. Você já está aí atento a esta informação, a este conhecimento, e você sabe que decreto ele não pode majorar a pena, né? Nós já aprendemos que apenas a lei em sentido estrito tem este poder, tá bom? Então, nós precisamos sempre lembrar do princípio da anterioridade, que está previsto no artigo 5º da Constituição, ok? O princípio da legalidade também. E temos que nos deparar aí também com o artigo 62, que foi aquele dispositivo que nós citamos, falando do quê? Da vedação da medida provisória. Você fala, mas aqui não está falando de medida provisória. Sim, mas nós estamos falando aqui que a medida provisória, assim como o decreto, assim como outros tipos normativos, nós estamos falando de lei em sentido amplo. E elas não podem ser aplicadas para que nós majoremos penas ou criemos crimes, tá bom? Apenas o Poder Legislativo, através de lei em sentido estrito, tá bom? Então, de fato, o Poder Executivo não pode majorar pena, beleza? Bem, este é o fim dessa nossa primeira parte do dia 1. Seguimos firmes na parte 2. Grande abraço.